Isso aí. O Atlético tem, mas a liderança está ameaçada. Tem 31 mas está mantida, pontos. Né? Está mantida. Mesmo a pontuação do Inter, o Atlético tem o maior número de vitórias, mas hoje o Flamengo joga. Aí o Flamengo terá um jogo a mais em relação ao Atlético e pode assumir a ponta da tabela. Deu um gol aí cara a cara, apesar de ter contribuído bastante no segundo tempo. E o Atlético chega a 31 pontos e agora vai jogar fora de casa. Vai jogar contra o Bahia na próxima rodada, vai jogar na segunda-feira. Até lá o Flamengo terá feito 2 jogos. O Flamengo que no momento é o terceiro colocado. Então, por isso a gente disse que a liderança está teoricamente ameaçada, né? Porque o Atlético tem 31 pontos, o Inter tem 31 e o Flamengo tem 30. Foi um jogo principalmente pelo lado do Atlético, né? Nós vamos destacar aqui na entrevista do Sampaoli, com posturas muito diferentes do primeiro para o segundo tempo. Para a atuação do Muriel, goleiro do Fluminense. Essa mudança me fez lembrar uma correção dos meus tempos de repórter do jornal o Globo. Eu estava falando de um jogo como esse, né, em que as coisas mudaram do primeiro para o segundo tempo, e aí eu usei a seguinte expressão, achando que estava sendo genial, né? Veio o segundo tempo. E aí meu querido amigo, saudoso amigo Haroldo Habib, redator, muito atento, me chamou e disse assim: Marcelo, o segundo tempo sempre vem. Se ele não vier, aí é que é notícia, né? Aí é que você tem que dizer, olha, não veio o segundo tempo. Agora, para dizer que o segundo tempo veio, não precisa, né? Só diz que ele foi diferente, vai direto ao assunto. Foi o que aconteceu com o Atlético e o Sampaoli destacou essa diferença marcante. 2 tiempos diferentes. El primer tiempo el Timi estuvo muy apagado. Primer tiempo favorable a un equipo que vino a hacer un planteo que nosotros por ahí pensábamos, que era contragolpear, robar rápido y salir rápido de contra. No pudimos conectar los ataques, pero el segundo tiempo creo que fue uno de los mejores segundos tiempos del equipo. O sea, tuvo innumerable cantidad de chances, convivió todo el tiempo de manera valiente en campo rival y lamentablemente no pudo concretar acciones muy favorables dentro del área. Valoro mucho lo del segundo tiempo porque fue aplastante el dominio del Timi y que lamentablemente no pudo concretar. Tienen que ver la actitud de Timi. Timi despertó, aplastó al rival en su área, generó no menos de 12 o 15 chances en segundo tiempo y, como te digo, regalamos 45 minutos donde no pudimos protagonizar los ataques. Entonces favorecimos por ahí una característica de un rival que se plantó bien, que solo esperaba recuperación para contragolpear. Pero bueno, tenemos que aprender de estas cosas y tratar de que la intensidad del segundo tiempo se mantenga durante 90 minutos. O Sampaoli, no primeiro tempo das respostas, ele consegue encaixar umas expressões em português, né? No segundo ele vai cansando e aí fica só em espanhol mesmo, mas ele tem feito um esforço para aprender o português. Olha a diferença aí que o nosso espião estatístico trouxe pra gente. De 4 finalizações pulou para 10. De certas, vai de 1 para 8. O número de passes não mudou tanto assim não, o aproveitamento subiu um pouquinho, mas chegou mais perto do gol do Fluminense no segundo tempo, o Atlético, e aí brilhou o Muriel com seu belo uniforme rosa, né? Muitos clubes têm feito campanhas, homenagens ao Outubro Rosa, né? Campanha de conscientização para as mulheres, né, se protegerem do câncer de mama especificamente, né? Enfim, e o Muriel estava com o uniforme rosa, imagino que também por isso, não tenho essa informação precisa, mas tá confirmado, é isso mesmo. E além do vibrante uniforme rosa, teve também uma atuação bem destacada, né? Essa é a hora, Diogo, pra você defender a clássico. Fala dos goleiros aí, cara. Não, foi o Muriel, o criticado Muriel, né, que não vem bem, ele fez alguns... Teve problemas recentes, né, falhou grosseiramente em alguns jogos, teve uma atuação espetacular, algumas defesas realmente de tirar o chapéu. Essa aí que a bola, o VAR anularia, porque ele não entraria no Cartola, dessa vez entrou, porque
foi validada, né? Essa é uma defesa sensacional, uma grande defesa mesmo. Agora, sobre o jogo, o que eu acho, assim, o Odair Hellmann, ele tirou o Nenê e o Fred, as referências, né? O Nenê, o artilheiro do time, e renovou o Fluminense, e eu acho que surpreendeu um pouco o Atlético, porque o que se chamou a atenção, né? Ele só foi dar o primeiro chute depois dos 30 minutos. Até os 30 minutos, 25, 28, por aí, não se ouviu o nome do Keno, que é o principal jogador, o que está numa fase sensacional. A gente não ouviu o nome do Keno. Eu acho que o Fluminense foi muito bem armado, soube dificultar a saída de jogo do Atlético. Então só a partir dos 30, 35 o time também foi cansando, e a modificação do Sampaoli, que botou o Sacha na direita e o Marrone mais como referência, também abriu mais o jogo, e aí começaram a surgir as chances atrás de chances, mas mesmo assim, nos últimos minutos, o jogo ficou perigoso para o Atlético, que o Fluminense quase encaixou ali 2 contra-ataques. Acho que até a última jogada, né? A última jogada foi uma chance do Fluminense. Rogério, o Atlético, a gente já destacou aqui, vai ter semanas cheias para trabalhar, né? E com um técnico intenso como o Sampaoli, a gente imagina que isso vai trazer resultados muito positivos. Mas ainda tem pela frente a ameaça das datas FIFA, né? Que trouxeram prejuízo ao Galo aí nessas últimas rodadas. Nos últimos 3 jogos, o Atlético não contou com 3 titulares, né? O Júnior Alonso, zagueiro, que é paraguaio, o Savarino, que é um atacante venezuelano, e também o Alan Franco, que é um meia equatoriano. Eles voltam agora para a partida contra o Bahia, mas toda hora que tiver eliminatória, já sabe que não dá para contar com ele, né? Com eles. Sobre também tempos diferentes, dessa vez o Fluminense mudou de desempenho de um tempo para o outro, mas assim, né? O Atlético também mudou de postura, evidentemente. Não foi um jogo, não dá para dizer que foi um jogo que o Fluminense entregou no segundo tempo, mas a torcida já andou reclamando disso. E alertado pelo meu amigo Lauro Araújo, eu pedi ao espião estatístico para fazer a classificação do campeonato se o jogo só tivesse um tempo, e o Fluminense é mesmo o líder. Teria hoje 29 pontos ganhos, seguido de Inter e do próprio Atlético Mineiro. É claro, né? É só uma curiosidade que a gente levantou aqui. Você tem times, por exemplo, como o Flamengo, que estaria em 8º lugar só com o primeiro tempo, né? O desempenho no segundo ajuda muito. Barreto. Que o Flamengo está acima. Oi, Rogério. E a sensação que a gente tem é que, se for fazer do segundo tempo, que o Atlético vai ter um rendimento ainda melhor do que tem, porque no segundo tempo o time está rendendo mais. Até questão de preparação física, o time está bem intenso na etapa final. Geralmente o Sampaoli corrige alguma coisinha e o Atlético volta melhor para a etapa final. Foi o que aconteceu ontem com o Fluminense, né? Que vive um bom momento também. O Fluminense chegou à 5ª partida sem derrota, né? O Fluminense conquistou 11 dos últimos 15 pontos e por isso pegou o elevador na tabela. Rogério,